Olá, olá, olá. Decidi fazer essa live aqui para explicar para você por que você tem tanta dificuldade com os SPEDs. Então, se você trabalha com o SPED, principalmente SPED fiscal e SPED contribuições, fica aqui comigo, porque eu vou te explicar por que você tem tanta dificuldade com isso e o que você tem que fazer para poder resolver, se livrar dessas dificuldades. Deixa eu só enviar aqui no grupo, que eu estou ao vivo. Bom, bora então? Bora entender por que você tem tanta dificuldade com o SPED fiscal e SPED contribuições? E aprender o que você tem que fazer para poder se livrar dessas dificuldades, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Daiane. Eu sou mentora de desenvolvimento profissional na área fiscal tributária e desenvolvimento da expertise, tá? Sou expert fiscal tributária. Pelo menos eu me considero. E pessoas também me consideram, porque senão não vinham até mim pedir ajuda, pedir consultoria, assessoria. Gente, não entrou ninguém até agora. Oi, Cláudia. Cláudia, faz um favor pra mim. Me fala se meu áudio tá ok, por favor. Bom, gente, então vamos lá. O que acontece, tá? Nesses anos que eu venho atuando com consultoria, mentoria, eu tenho tido um acompanhamento muito mais de perto com as dificuldades dos profissionais da área fiscal tributária, né? Então, eu consigo com isso fazer diagnósticos e detectar onde estão as dificuldades, onde estão os problemas, quais os pontos que estão impedindo vocês de alcançarem resultados. Porque até então, antes de trabalhar com consultoria e orientar outros profissionais com as suas dificuldades, eu tinha somente a minha vivência e a vivência dos colegas que trabalhavam comigo. E assim, eu já percebia que as dores, as dificuldades, os problemas eram os mesmos. E eu pude confirmar isso agora que eu trabalho com consultoria e mentoria para o profissional da área, tá? Então, assim, não tem uma pessoa que não chegue aqui para mim na mesma situação. Todo mundo já comprou vários cursos, todo mundo está com medo de investir mais, porque comprou curso e não teve resultado. Todo mundo pensa que não é possível desenvolver excelência, não é possível dominar o fiscal, porque a área é muito extensa, enfim. Eu te falo que é possível sim, tá? Eu também pensava isso, eu também tinha essa frustração, mas eu consegui, eu conheci o caminho para poder chegar lá, chegar aqui, né? E é por isso que eu tenho esse perfil aqui no Instagram. Tem muita gente que chegou de ontem para hoje por causa de um patrocinar, de um promover, que eu coloquei, né? E assim, quem tá chegando não me conhece, então eu tô falando um pouquinho aqui de mim só pra criar uma familiaridade, uma intimidade com você, tá bom? O que eu reparo com os profissionais em relação aos SPEDs, que é do que eu quero falar aqui, e quero aproveitar para falar do desafio, né, que eu tô anunciando essa semana. O desafio tá na oferta da Black Friday essa semana, e ele vai estar na oferta somente até sexta-feira, tá? Olha só,
a maioria dos profissionais, e isso também acontecia comigo antes de entender que existem meios para tirar dúvida, destravar, resolver as questões relacionadas aos SPEDs, tá? A gente, quando não tem conhecimento, não conhece o caminho da informação, não sabe onde buscar a informação e fica com essa coisa de sempre depender de alguém orientar a gente ou do sistema, a gente não tem conhecimento da estrutura do arquivo. Você concorda? Você não sabe como que o arquivo funciona, como que compõe ali os registros ali dentro, qual a ordem dos registros, por que está disposto daquele jeito. Se você abre um TXT de um SPED, você já fica assim, isso aqui não serve para nada, não é possível, porque tem um monte de número e letra aqui, e é um negócio gigantesco, eu não vou fazer nada com isso. Mas quando você passa a conhecer a estrutura do arquivo, aquele TXT ali vira amigo. Você consegue virar ele de cabeça para baixo, do avesso, tá? E assim, a gente, quando não conhece a estrutura, a gente faz, entrega, porque o sistema gera. E se não tivesse um sistema para gerar? Será que você consegue criar um SPED do zero, ir direto lá no validador, clicar na opção nova e criar uma escrituração ali dentro do PVA do zero, sem que você tenha gerado no sistema ERP que você usou para escriturar os documentos fiscais e importa ali para dentro do PVA? Então, eu consigo isso. Por quê? Porque eu conheço a estrutura do arquivo, tá? Eu sei onde buscar informação quando eu travar, quando eu ficar com dúvida, quando eu tiver um erro para resolver, quando eu precisar encontrar alguma coisa, manusear ali as informações ali dentro. E assim, esses dias eu até tive que criar uma escrituração do zero por causa do curso que eu tenho, né? Eu estava gravando aula e eu queria trazer ali as orientações na prática. Então eu, com um pouco de dificuldade, porque eu precisei inventar chave de documento fiscal, e aí você tem que entender a composição da chave. Eu precisei procurar uma inscrição de uma empresa num estado aí que eu queria um outro estado diferente do meu, para não falar assim, você está ensinando, você domina porque é o seu estado, tá? Então assim, eu criei do zero uma escrituração dentro do PVA, mas porque eu tenho esse conhecimento da estrutura. Não tinha antes, mas eu passei a ter, eu aprendi, tá? E você pode aprender também. Então assim, me responde, você consegue criar uma escrituração, um SPED fiscal, um SPED de contribuições do zero, se você não tiver um programa ali para poder gerar para você? O programa normalmente é assim, né? A gente gera ali o arquivo no programa, que a gente escriturou as notas, os conhecimentos de transporte, enfim, todos os documentos fiscais, e leva ali para dentro do PVA para validar. Validou, certamente dá erro, porque quando você não tem domínio, você gera no sistema e às vezes não levou todas as informações para o sistema, não configurou o sistema conforme tem que ser. Então, geralmente dá erro, tá? Se não der erro, fica na dúvida, fica com o pé atrás, tá? Se não der erro, será? Você pensa assim, será que gerou todas as notas aqui? Esquisito, né? Sempre dá erro, por que agora não deu? Então, normalmente dá erro, e aí a gente levou aquele arquivo ali para o PVA, validou, deu erro, a gente corrige. É assim, né? E quando alguém vai ensinar pra gente a fazer um SPED, a pessoa não ensina que tem um manual, que se você precisar saber tal coisa, tem um outro negócio aqui, que tem guias de orientação. A pessoa não ensina onde está falando que é daquele jeito ali, ela tá te ensinando daquele jeito ali, porque alguém ensinou pra ela. E se você perguntar onde está escrito que é assim, ela não sabe, tá? E eu também não sabia antes, volto a falar. Então, assim, eu já atendi pessoas que têm o que o sistema gera como uma verdade absoluta, tá? Eu dei uma assessoria uma vez para uma pessoa e a pessoa falou assim, olha, gerou esse CMS aqui e tem CMS, porque o Alterdata gerou assim, é porque é assim. Senão o Alterdata não tinha gerado esse CMS aí. Agora eu quero que você me explique de onde que saiu. Então, eu tive que sentar, entender todas as operações da empresa, toda a situação daquele período. E assim, no final das contas, não tinha ICMS. Então, a gente não pode ficar refém do sistema. Por isso que a gente tem que entender do arquivo, ter domínio, conhecer a estrutura, saber manusear, tanto dentro do PVA quanto no TXT, no próprio TXT, tá?
a maioria dos profissionais, eu diria 100% dos profissionais, não posso falar 100% porque eu não estou dentro do 100%, eu sou profissional da área, né? Então, assim, 95% dos profissionais não sabem nem alterar um arquivo, tá? Se você precisar alterar uma informação, se você não é totalmente refém do sistema e, por exemplo, o sistema que você usa, o domínio, Alterdata, gerou um ICMS ali, e você sabe que a empresa não tem esse ICMS, você tem que tirar ele dali. Você, às vezes, vai ter dificuldade de fazer essa alteração no arquivo. Talvez você não consiga fazer isso no sistema. E aí, você vai tentar fazer no arquivo, que talvez você pense que é mais fácil. E realmente é. E aí, você fica com dificuldade até de localizar a informação. Gente, quais as informações no arquivo que está gerando esse ICMS aqui para mim? Para eu excluir, para eu tirar isso daqui. Não é verdade, gente? A gente, quando não domina, a gente não sabe nem alterar uma coisa que a gente conseguiu identificar que está errado, que o sistema gerou errado, né? A gente não consegue encontrar um registro. Às vezes a gente nem sabe. Às vezes você não sabe o que é um registro do SPED, quais registros que tem, em que ordem que ele fica ali na estrutura, é no meio, é no fim, é no começo. E a gente fica com isso. Às vezes a gente precisa alterar um item. E aí a gente vai para alterar no sistema, porque já está geradinho aqui, validado, só deu um erro nesse item. Às vezes é difícil encontrar esse item dentro do arquivo. Por quê? Não conhece a estrutura, né? Não consegue manusear o arquivo, tá? Tem uma questão, né? A mais importante de todas. Por que que você tem dificuldade? Por que que você tem essas dificuldades, tá? Você não sabe, você desconhece que existe um manual. Ou se você tem noção que existe um manual, que existe guias de orientação, tem perguntas e respostas, tem nota técnica, tem cartilhas, tem um monte de coisa. E se você, às vezes, tem conhecimento que tem isso, não usa, você vai ter dificuldade mesmo, tá? Quem já viu aqui aqueles vídeos que às vezes a gente tá rolando aqui o Instagram ou quem tem TikTok, parece aqueles vídeos assim, com quantos anos você descobriu que tal coisa se usa desse jeito? E aí tem coisa que a gente usa desde criança e a gente usa errado. Por quê? A maioria das coisas tem um manual, né? Ou então, se não tem um manual, quando você vai na loja, você pode perguntar como usa. Às vezes o vendedor não vai saber te falar, mas o fabricante sabe, porque ele fez aquilo ali. Então, assim, tem algum lugar, você encontra a forma correta de utilizar o item, né? E aí a gente se depara com esses vídeos e fica assim, nossa, eu não acredito que eu usava isso aqui diferente e é assim que eu uso. Às vezes a gente usou tanto tempo a parada de maneira errada que o jeito certo de usar fica estranho e parece que não funciona. Acontece isso com você? Já li o manual, mesmo assim tenho dificuldade. Graciele, sim, você já leu o manual, tem dificuldade, mas a questão não é ler o manual. Tem uma forma mais fácil de utilizar o manual. Tem uma forma mais fácil de interpretar o manual, tá? Eu não recomendo você ler o manual simplesmente por ler. Eu recomendo você utilizar o manual conforme surgir a demanda. Por exemplo, deu um erro no registro tal, no documento tal, item tal. Você já leu o erro ali no PVA. Tem gente que pesquisa no Google, igual eu fazia quando eu não usava manual e nem sabia que existia. Eu pesquisava os erros no Google e às vezes não encontrava. E assim, aí tá ali aquele erro que você precisa resolver. Aquele erro, você sabe exatamente onde ele tá, qual o registro. Quando o PVA te aponta o erro ou a advertência, ele te mostra o registro, o campo, o documento, o item, não é? Então, deu erro, vai lá no manual e vê quais as orientações que tem em relação àquele registro, em relação àquele campo. Às vezes, se for uma questão, um erro de cruzamento, vai lá no manual e olha as informações dos dois registros ou dos dois campos que se cruzam. Quando você faz as coisas de forma direcionada, olha só, é diferente eu pegar e ler o manual
de eu pegar e usar o manual, entende? Se eu ler o manual, eu não vou entender, porque às vezes eu não tô levando isso para dentro do arquivo. Às vezes eu tô simplesmente lendo o manual. A partir do momento que eu uso com direção o manual, tipo desse jeito que eu falei, tem outras formas, tá? Eu estou com esse erro, deixei lá no manual procurar as informações aqui sobre isso tudo aqui que está influenciando no meu erro. E aí você pega o manual, entende o que está falando sobre aquele registro que deu erro, sobre aquele campo, abre o arquivo e vê a informação lá, você consegue visualizar muito mais facilmente o que está errado, entendeu? Então, assim, é uma forma direcionada de usar o manual. E aí, nas aulas, eu não estou chamando de aula que eu vou soltar no desafio, porque não é aula, porque o desafio não é curso, tá, gente? Esse desafio que eu estou falando essa semana, o desafio expedista, até coloquei entre aspas, porque essa palavra não existe. Expedista, o sufixo ista, significa que a pessoa tem domínio daquilo ali, né? É uma coisa que ela exerce, que ela sabe exatamente o que ela está fazendo. Então, expedista, você vai virar, fazer exped, tipo como se você fosse especialista em exped, tá? Então, esse desafio não é um curso. Então, por isso que me perguntaram, quantas horas de aula, quantas aulas, não sei o que, não é aula, porque eu vou liberar os vídeos para vocês, são vídeos curtos e são vídeos com orientação, tá? É papum, orientação direto ao ponto do que fazer, como fazer para você já aplicar. A gente está no dia 15/11 hoje. De repente, tem as datas de entrega do SPED fiscal, né? É diferente, varia de um estado para outro. Mas de repente você consegue aplicar, tipo, no SPED fiscal do mês 10. Eu ainda tenho SPED aqui para entregar, que é dia 20, tá? Então, eu vou falar, vou dar as orientações e você já vai aplicar quando você estiver manuseando ali os arquivos desse mês, que você tem que entregar referente ao período anterior, ou referente a 2 meses anteriores, no caso dos PED de contribuições, tá? Então, eu vou te dar esse direcionamento, essas orientações, a maneira certa de usar o manual. O que tem ali no manual que realmente interessa? Tudo interessa, na verdade, né? Mas o que é essencial para você entender? Não para você ler, porque ler simplesmente não vai fazer você dominar. É para você entender, né? Absorver, tá? Às vezes converter. Tá escrito ali algo de uma forma, você entendeu, você converte, traz para o seu cérebro de um jeito que você entende. E assim, aí eu volto na questão do manual. Eu nunca li manual de nada, de utensílio nenhum que eu já comprei na vida. E aí eu fico vendo esses videozinhos na internet, e aí eu falo assim, cara, eu vou passar a ler o manual, porque eu uso um monte de coisa errada. Então é por isso que a minha roupa não limpa, eu lavo a roupa na máquina, é por isso que ela não limpa, porque eu tô lavando errado. Então, assim, se a gente pega o manual, cara, olha o nome, manual. Manual é direcionamento. Lá tem o que fazer, como fazer. E se der problema, como resolver, entendeu? Então você precisa disso. Usar o manual e todos os outros guias de orientação relacionados aos SPEDs. E eu vou te apresentar todos eles, tá? Como eu falei, tem nota técnica, tem perguntas e respostas. Tem manual específico, dependendo da situação, por estado, no caso do SPED fiscal, tá? Então, pelo amor de Deus, se você for pegar depois dessa live aqui para ler manual, estiver pensando em ler manual, não faz isso não, tá? Se você não entrar no desafio, a Daiane falou para usar o manual, vou ler o manual de cabo a rabo. Não faz isso, porque vai ser pior para você. Você vai perder tempo, não vai ser eficiente, tá? No desafio, eu vou te ensinar a usar o manual de forma que ele realmente faça o papel de manual para você, tá bom? Sabe, gente, maioria dos profissionais da nossa área tem dificuldade, tem problema com o SPED. Gente, quanto tempo o SPED tá aí? Tem gente que não sabe até hoje o beabá do SPED. E assim, será por que a gente não sabe? Que tem gente que não sabe, né?
Tem muitos profissionais que tem aquele perfil copia e cola. O que é o profissional copia e cola? Tudo ele quer modelo, tudo ele quer mastigado. Ele fica querendo, continua nessa de buscar curso com rotina na prática. A gente aprendeu errado a nossa vida toda. E aí, se você vieram me perguntar, tem aula prática de escrituração, de não sei o que, de ajuste, de benefício fiscal. Se você ficar nessa de aprender prática, você não vai destravar e não vai sair do lugar, tá? Então, não seja esse profissional copia e cola que quer curso na prática. Você quer aprender na prática sem ter um método, sem ter um direcionamento, uma maneira eficiente de você estudar e realmente você aprender a absorver aquilo ali. Porque quando você aprende e domina, você não precisa de passo a passo, de copia e cola, de exemplo na prática, de aula na prática. Quantos cursos você já fez na prática e quantos deles resolveu o seu problema? Fala pra mim. Eu fiz vários cursos durante a minha jornada, depois que eu entrei em escritório de contabilidade. Se eu te falar que só um curso dos que eu fiz, e eu fiz muitos, tá? Só um que foi eficiente pra mim, que foi um curso de imposto de renda pessoa física que eu fiz com um professor de faculdade meu, o Ronaldo Ferreira. Inclusive ele tá no Instagram, ele tem uma empresa de assessoria, consultoria, mentoria também. Só que ele não aborda só o fiscal, ele aborda os outros departamentos. Só o curso do Ronaldo Ferreira de imposto de renda que me trouxe resultado. Eu não sabia fazer imposto de renda, eu fiz o curso dele, eu e as minhas amigas no escritório, e eu saí do curso com a sensação de entendimento. E não foi só a sensação de entendimento na hora que eu saí do curso. Aquilo ficou, sabe? A apostila dele, pra mim, as primeiras declarações que eu peguei me ajudou a destrinchar. Então, assim, por quê? É porque ele me ensinou na prática? Teve situação que ele mostrou na prática, sim. Mas não foi a prática, porque não tem como eu aprender na prática tal situação do fiscal e saber que aquilo ali não vai mudar, porque tudo muda. Quase tudo no fiscal tem ramificações, tem leques. Então, se mudar uma vírgula, se mudar uma coisinha de lugar, a tratativa já vai ser diferente. Ou não. E aí eu tenho que ter capacidade de identificar se é diferente ou não. E aí, se for diferente, eu aprendi na prática, eu vou ter que fazer outro curso? Fiz um curso da Daiane. Vou ter que fazer outro curso com ela, porque agora mudou uma vírgula. Então, assim, esse aprender na prática é eficiente, sim. Mas não pode ser só isso, tá? Tem que desenvolver expertise, desenvolver habilidades, desenvolver mentalidade, para aí sim você juntar com prática e ficar muito bom. Se eu perguntar aqui se você é expert, se você é excelente, você consegue me responder? Sim ou não sei? Eu falei no início da live aqui, eu sou expert fiscal tributário. Não tem muito tempo que eu me qualifico assim, não, tá? Se você responder pra mim, eu não sou expert, pode ser que você seja e ainda não tenha se dado conta. Então, você precisa fazer autoanálise, autoconhecimento para identificar se você é ou não. Porque às vezes a gente é muito bom no que a gente faz e não percebe, porque a gente tem essa coisa do se diminuir, da autossabotagem. Então, por muito tempo eu já era boa, mas eu não reconhecia. Por muito tempo, já me procuravam para ter a minha ajuda para resolver coisas do fiscal e eu não me considerava boa. Por quê? Porque eu tenho essa coisa, complexo de inferioridade, autoestima baixa, autossabotagem. Eu tenho isso. A maioria das pessoas tem isso, né? Então, assim, se você me responder que não, talvez você seja. Se você me responder que sim, talvez você não seja, muito provavelmente de não ser.
Senão você não estaria aqui. Se você me responder que não sei, aí pode ser que sim e não também. Então, assim, você já pensou nisso? Eu sou excelente? Eu sou expert? Tá, aí você tem essa resposta pra você. Se eu não sou ainda, o que eu tenho que fazer para ser? Eu quero ser. Quero ser excelente? Por que eu quero ser? Tá? Olha, dentro ainda desse contexto da prática, se eu te ensinar como escriturar ali determinada situação dentro do SPED fiscal ou do SPED de contribuições, vou te ensinar, vou fazer com você na prática, o passo a passo. Se eu fizer isso, por exemplo, você está precisando escriturar ali uma situação de um regime especial do estado tal, São Paulo, tá? Eu vou fazer com você. Vamos fazer uma sessão online, por videoconferência, acesso remoto. Eu vou te explicar tudo direitinho, passo a passo. Se eu fizer isso com você, você consegue fazer isso no próximo mês sozinho? Sozinha? Se você... aí tá, olha o contexto. Te ensinei, fiz com você o passo a passo e você anotou. E eu ainda gravei a nossa sessão online e te mandei o link da gravação para você assistir depois. Nesse contexto, talvez você consiga fazer sozinho no próximo mês, no próximo fechamento. Mas muitos profissionais que eu atendo aqui não conseguem. E não é porque eu expliquei mal, tá? Não é porque eu não fiz na prática, porque eu fiz na prática o passo a passo com a pessoa. E a pessoa saiu ali da sessão da consultoria, né, do treinamento comigo, com aquela sensação de entendimento. Nossa, você fazendo comigo é muito mais fácil, agora eu vou conseguir. Ela falou, eu entendi tudo, anotei tudo direitinho. E muitas dessas pessoas voltam no próximo mês com aquela mesma situação para eu ajudar ela de novo. E mesmo eu falando, olha, eu tô aqui te orientando, tô fazendo passo a passo com você, tá? Vou te mandar o link da gravação, vou te mandar o relatório de tudo que eu te ensinei, do que eu te falei aqui nessa aula, nesse treinamento, nessa consultoria. E aí, mesmo assim, se você estiver aplicando e ficar com dúvida, você pode me perguntar. Tem muitas pessoas, a maioria, não consegue fazer sozinho, nem com isso tudo, tá? E chega pra mim pra eu fazer com ela de novo. Ela me paga de novo. Por que ela veio em mim de novo? Aí eu falo, ela não consegue fazer sozinha depois dessa consultoria comigo, não é porque eu expliquei mal pra ela, porque eu expliquei bem, porque senão ela não voltava em mim. Ela ia falar assim, a Daiane me ensinou, mas não resolveu de nada, eu vou fazer com outra pessoa. Não, ela volta em mim, me paga de novo pra eu fazer de novo com ela. E aí, meus clientes de consultoria, alguns clientes de consultoria que eu tenho, faz uma consulta comigo no mês, no outro mês tá perguntando a mesma coisa. E no outro a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Eu já fiz na prática, já dei orientação, desenhadinha, bonitinha. Mas a pessoa não fixa. Por quê? Ela tá aprendendo só a prática. Ela não tá vendo como, por quê, pra quê, onde tá escrito que é assim. Então ela não tá se libertando, ela tá dependendo de mim. Eu não quero isso. Entende? É por isso que eu tô aqui, por isso que eu criei, por isso que eu usei meu perfil pessoal pra vir aqui, ajudar outras pessoas com as estratégias que eu aprendi e apliquei para me livrar disso, de ficar dependendo de alguém, tá? E aí, ninguém me respondeu se consegue fazer ou não sozinho, mas é fato, por toda a vivência que eu tenho aqui, são raros os que conseguem fazer sozinho depois de um treinamento na prática, tá? Eu não tô falando que prática não é importante, eu já falei, tá? Prática é importante sim, mas ela somente não basta. E aí você vem, nesse desafio vai ter aula prática, vai ter ensinando escrituração de não sei o que, de nota fiscal de não sei o que, de regime especial. Não vai ter muito mais do que isso. Eu vou te ensinar a caminhar sozinho, tá? Você, depois de você ter acesso ali a todas as orientações que eu vou te passar e aplicar de fato, e se precisar vir para a sessão de orientação comigo, você vai conseguir resolver qualquer situação. Por que eu te falo isso? Porque eu não
atualmente eu não tenho clientes em todos os estados, tá? Não atendo só o meu estado, tenho clientes em outros estados, mas atualmente eu não estou trabalhando com todos os estados, mas eu atendo assim coisas de outros estados diferentes dos meus clientes, quando surge assim uma situação de consultoria, que a pessoa precisa muito resolver alguma coisa e me procura para orientar ela. Então, teve uma vez que eu atendi uma pessoa da Paraíba e eu não tinha cliente na Paraíba, nem a legislação da Paraíba eu tenho aqui no meu dia a dia de trabalho, porque se não tem cliente lá, não tem por que ficar olhando a legislação de lá. E a situação era muito particular, tá? Era uma exportadora e tal, ela tinha regime especial, crédito presumido. E por eu ter esse domínio de SPED, eu saber buscar a informação que eu preciso e caminhar sozinha, eu consegui dar assessoria para esse meu cliente, porque eu não sou presa a passo, eu não sou presa a videozinho de aula prática, eu não sou presa àquele curso que eu comprei que me ensinou na prática, porque aquele curso que me ensinou na prática, se eu comprei um curso de SPED, não vai me ensinar a situação especial muito particular da exportadora lá da Paraíba, cara. Então, pra que você tá ainda nessa de copia e cola? Eu só consigo fazer se você fizer pra mim. Só consigo fazer se eu tiver uma aula aqui pra eu copiar. Tem muitas pessoas que quando a empresa chega de outro escritório de contabilidade, ela copia o que o antigo contador fazia. E aí, se o cara tava fazendo errado, ou a moça, né? O contador ou a contadora, se ele tava fazendo errado, você copia e cola, você vai continuar fazendo errado. Tá? Então você não pode ser assim. Então, se você copia e cola, é por isso que você tem dificuldade com o SPED. Teve uma vez que eu dei um treinamento desse de SPED e a pessoa entendeu e tal, fez, entregou, e aí depois ela precisou fazer outros. Ela nem quis outro treinamento para fazer de novo comigo. Ela já me perguntou se eu fazia para ela. E eu falei, como era uma pessoa que eu tinha mais intimidade, eu fiz para ela. E não ficou barato não, tá? Então assim, quando você depende, se às vezes você tá na CLT, você já pensou, nossa, eu preciso resolver isso aqui, vai sair do meu bolso. Porque eu tô aqui trabalhando, sou responsável, não sei fazer. Tem gente que trabalha na CLT e paga do bolso porque não quer aparecer pro chefe lá, pro patrão, pra patroa, que não sabe, entendeu? Então olha quanta coisa de ruim tem nessa de ser copia e cola, né? Ó, seguinte, o desafio, essa oferta do desafio, tá? É uma oferta de lançamento, porque ele está sendo lançado na Black Friday. E ele tá de 197 por R$97, tá? Esse preço vai ser só essa semana. Então vai só até sexta. Hoje é quarta, então só vai até depois de amanhã, tá? E eu liberei vagas, uma quantidade limitada que eu nem sei quantas tem. Então, se acabar as vagas antes da sexta-feira, já era. Aí você não vai comprar por 197 e você nem vai conseguir comprar porque o link vai ficar suspenso por um tempo. Porque tem realmente o limite, porque tem uma sessão de orientação incluída. Então, com uma sessão individual, eu não consigo atender mais de 30 pessoas, tá? Então, para você comprar nesse preço de R$97 ou 12 vezes de R$9,70, não precisa ser agora, não adianta escrever aqui a palavra que eu vou falar, porque eu não tenho manchete. Vai lá no meu direct, me manda a palavra desafio para você receber esse link com esse valor de R$97, tá? Vou falar agora sobre o desafio. Inclusive, se tiver dúvida, pode me mandar, que eu já vou esclarecer. Não é curso igual o pessoal tá falando, tá? Não é curso, é desafio. Desafio é diferente de curso. E
O desafio vai começar na segunda-feira, dia 20, tá? Você comprando agora, você já tem acesso à plataforma. Lá na plataforma já tem uma aula liberada, que é a aula da escrituração do diferencial de alíquotas no SPED fiscal, tá? As demais aulas vão ser liberadas do dia 20 ao dia 23, de segunda a quarta-feira da próxima semana, tá? E aí, dependendo do estado que você tá, que tem estado que entrega o SPED fiscal dia 25, e aí você esse mês ainda tem que entregar o SPED de contribuições, já dá para você aplicar aqui esse mês ainda, tá? Se você não conseguir aplicar esse mês, já entreguei todos os SPEDs. Gera ali um arquivo que você sabe que foi com ele, você tá com dúvida se foi certinho, e aí já começa a praticar agora. Senão você espera para o próximo SPED. Então isso não vai interferir na sessão de orientação comigo, tá? Você vai ter direito à sessão de orientação, a marcar ela comigo até final de dezembro. Por quê? Eu me comprometo com você de você entregar tudo com certeza de que tá certo referente a esses 2 últimos meses, tá? Em relação ao SPED de contribuições dos 2 meses anteriores, se for o caso, e em relação ao SPED fiscal de novembro e dezembro. Então, você vai marcar essa sessão de orientação comigo, depois que você assistir às aulas do desafio e realmente aplicar, para você sair do desafio afiadinho, tá? Afiadinha e caminhando sozinho, sozinha, sem depender de ninguém, sem ficar nessa de ficar pagando consultoria, pagando alguém para fazer para você ou te ensinar alguma coisa, ou ficar perguntando a mesma coisa ali para o seu colega, para sua chefe, para o seu chefe, tá bom? Aí eu vou te contar o que você vai ganhar no desafio. Nesse desafio, o desafio é para você se libertar de fato, tá? Então, igual eu falei, não é aula específica de tal situação, não. É muito melhor do que isso. Eu vou te preparar para você lidar com qualquer situação, resolver qualquer situação, tá? Eu tô trabalhando com recuperação de crédito tributário, eu não faço validação e entrega de arquivo. Beleza, isso aqui vai te ajudar, porque você, para trabalhar com recuperação de créditos, se for o caso de você precisar de utilizar o SPED fiscal ou o SPED de contribuições, você precisa entender do arquivo, você precisa manusear o arquivo, você precisa saber encontrar as informações ali dentro, fazer os cruzamentos, tá? Então, eu vou te deixar aqui afiadinha para você lidar com qualquer situação aí relacionada ao SPED fiscal e SPED de contribuições. O desafio é focado nos 2 SPEDs, mas isso que você vai receber de orientação dentro do desafio vai ser gancho para você trabalhar também com os outros módulos do SPED, tá? CD, SF, REINF, social, ok? Então aqui eu tô te dando a base, eu falei, é a base para você lidar com qualquer situação. Então não é muito melhor que aprender a escriturar a nota de tal operação na prática? Se eu te ensinar, se eu trouxer uma aula prática para você, vai ser só aquilo ali. E aí, igual eu falei, se mudar um A, você já não sabe. Então é muito melhor do que ter uma aula na prática, tá? Você vai ter mais resultados. E por ser um desafio, e a orientação ser assim, papum, pegou a orientação, aula curtinha, já aplica, já faz, já tem resultado, tá bom? Então você vai receber as orientações, né, sobre a utilização do guia prático, guia prático manual, a mesma coisa, tá? Da nota técnica, das notas técnicas, do perguntas e respostas, do manual específico do estado, das tabelas, tá? Isso aqui pra quê? Para você fazer uma correta escrituração das informações ali e não depender de sistema, não depender de terceiros para ficar te orientando, tirando dúvida ou resolvendo para você, tá? Para você ter a capacidade, a habilidade de resolver ali os problemas, os erros e sozinho, tá? Então, realmente, isso aqui é para te libertar. Você precisa disso, tá? Vai ter também acesso, né? Vai receber também as orientações sobre o manuseio do arquivo, tanto no PVA quanto no próprio TXT, tá? Isso aqui é muito importante. Se você não sabe manusear o arquivo dentro do PVA e do TXT, você está perdendo oportunidades. Você está ficando para trás e provavelmente você está entregando as coisas de forma errada, tá?
vai ganhar de bônus o mapeamento dos principais registros e blocos do SPED fiscal, do SPED contribuições versus a origem da informação. Isso aqui é para quê? Olha só, já aconteceu com você se deparar com alguma situação, vamos supor, você precisa ajustar ou corrigir alguma coisa ali que aconteceu no seu arquivo, e aí você já vai direto no arquivo, porque você não sabe onde isso aí tá lá na fonte, onde essa informação tá lá no seu sistema. Então, às vezes a pessoa tá ali com 2.367.000 erros, e aí ela fica desesperada, ela não sabe ali o que é erro referente a cadastro, o que é erro referente à escrituração, o que é erro relacionado a produto, o que é erro relacionado aos cadastros nas tabelas. Então, é por isso que eu vou te dar esse mapa dos principais registros e blocos do SPED relacionado com a origem da informação. Porque aí, assim, você vai ter ali uma lista de situações de erros e aí você vai conseguir detectar exatamente. Ah, isso aqui é uma situação de cadastro, então isso aqui tá lá na parte tal do sistema onde eu escrituro as notas, os documentos, tá? Então, é por isso que tem isso aqui. Vai ganhar também, eu já falei, né, da aula bônus que já tá lá liberado na plataforma, que é a escrituração do diferencial de alíquotas. Aí isso aqui vale independente do estado, porque tudo que eu ensino, tudo que eu oriento, é assim, eu dou a base pra pessoa seguir o caminho dela, sozinha, tá? Com independência e com a certeza de que tá certo, ok? Então, diferencial de alíquotas. Mas como que você trouxe uma aula de como escriturar o diferencial de alíquotas se eu tô no estado tal? Então, essa aula é a base para você. Eu já te dei até os macetes lá para você verificar a informação, confirmar se é de um jeito ou de outro que eu te ensino na prática, de acordo com o estado, tá bom? Então, isso aqui é a base para você trabalhar com qualquer estado. E vai ganhar também a sessão de orientação comigo, essa sessão online ao vivo, igual eu falei. Você aplicou tudo nos arquivos referente que você vai estar entregando no mês 11 e 12. Se você está com dificuldade ainda, ou dúvida, ou quer aproveitar ao máximo o desafio, você vai marcar essa sessão de orientação comigo pra gente finalizar e você sair do desafio expert em SPED fiscal, SPED contribuições. E quem sabe até, né, levantar aí um caixa, um financeiro com consultorias, treinamentos, assessorias relacionados a SPED. Não é legal? Porque tem muita gente que tá precisando, tá? E aí eu quero formar pessoas que dominem SPED, porque vai chegar um ponto que se a gente conseguir levar isso, né, para uma gama grande de pessoas, daqui a pouco ninguém mais vai precisar de consultoria. E é essa a ideia, tá? Eu quero fazer uma revolução no fiscal no tributário. Bom, então é isso. Ninguém perguntou nada, ninguém falou nada. Não. Gente, então, recapitulando, tá? Preço de lançamento, porque ele foi lançado agora na Black Friday, só essa semana, só até sexta-feira, tá? Desafio expedista, palavrinha criada por mim, de 197 por 97 com a sessão de orientação de bônus, tá? Me manda a palavra desafio no direct para você receber o link e pagar só os 97 ou 12 vezes de 9,70, tá bom? Era isso. Até mais. E qualquer dúvida também pode me chamar no direct.